Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. J. Mombassa, também conhecida como Monstre Hatke e MC Katrina, é artista visual e escritora que trabalha em torno das relações entre monstruosidade e humanidade, estudos queer, diáspora, violência e resiliência, justiça anticolonial, ficção visionária e tensões entre a arte e política nas produções de conhecimentos do Sul-Sul globalizado. Em 2021, ela foi indicada como um dos nomes brasileiros que integram o livro 20 em 2020, os artistas da próxima década. Jota, prazer enorme te receber aqui no Gargalheira. Muito obrigado. Massa, Matheus. Obrigado a vocês. Jota, um prazer te receber aqui no Gargalheira. Tenho certeza que a gente vai ter uma entrevista muito produtiva. Então vamos para a primeira pergunta. Em O Que Não Tem Espaço Está em Todo Lugar, percebemos múltiplas camadas. Mas, grosso modo, eu entendo que há aí uma série de questões atinentes à maneira como você lida com o mundo, né? Então, a partir desses gadgets, digamos assim, que a burguesia inventa para nos distrair, você agencia uma narrativa, se antepara numa tradição com referenciais disruptivos. Então, diante disso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de gestação dessa obra. Massa, muito legal. Eu gosto de começar falando dessa obra, mas porque eu acho que ela é importante mesmo, assim, para mim, recentemente. É um trabalho em torno do qual giram muitas das preocupações com as quais eu andei lidando, que eu andei investigando nos últimos tempos, né? Então, acho que esse trabalho ele é feito justo naquele momento de quebra do início, né, da pandemia, como a gente viu, como a gente testemunhou em 2020. Então, ele é feito nesse lugar. Mas o que ele vai tentar articular é uma espécie de exaustão e um dilaceramento mesmo produzido pela experiência, digamos assim, do acesso, né? Do acesso a uma certa possibilidade de circulação e existência dentro do sistema de arte, né? Então, é um trabalho que ele gira um pouco em torno dessa experiência de ser movida em aviões, né? Ser movida não para me desagenciar ou para tirar minha responsabilidade e o modo como eu ativo essas coisas conscientemente, mas também para revelar uma outra economia por trás desse movimento, que é uma economia das lógicas de valor do sistema internacional de arte. Então, num certo nível, tem a ver com ser movida como uma espécie de commodity mesmo, né? Como uma espécie de o que eu costumo chamar de commodity crítica, né? Como alguém que vai ali ocupar esse lugar, essa posição, enfim, e com todas as consequências que isso gera, assim, né? Para o mundo, para mim e tal. Então, aquele trabalho ele tem a ver com tentar, de dentro desse lugar da estação, né? Você fala dos gadgets que são usados para nos distrair, então, que também aparecem ali, né? É um filme todo feito com várias imagens verticais, que por si só já tem um certo pertencimento a esses sistemas de estação digital que a gente vive, mas tem também essa outra camada de estação, que é a camada do acesso à posição de commodity crítica valorizada numa escala internacional, vamos dizer assim, né?
Então, isso está lá no trabalho. O trabalho tem a ver com articular essa exaustão, com articular esse dilaceramento, articular o estilhaçamento dessa experiência, sabe? E é muito doido porque o filme também é feito para eu conseguir dar encaminhamento àquele áudio do começo, aquele momento do começo, que é a leitura de um poema, do fragmento de um poema da Koleka Putuma, essa poeta sul-africana que tem um trabalho muito bonito, assim, que eu tenho realmente um apreço muito grande pelo trabalho dela. Então, e aquele trecho sempre me pegou muito, né? Porque ele tem a ver justamente com um certo limite dessa experiência, né? De ser uma escritora que é lida e se relaciona com isso em algum nível, assim. Mas, ao mesmo tempo, atravessada por tantos recortes e cortes, assim, que vão, de alguma maneira, transformar a mesma experiência de sucesso numa experiência marcada e atravessada e cortada por essas formas de violência com a qual o mundo é desenhado, né? Então tem um pouco essa coisa, e tem a ver do lugar de exaustão. E aquele áudio, na verdade, não é feito para o filme. O filme é feito para aquele áudio, é feito porque, de alguma forma, depois de viver aquilo e precisar expressar aquilo através de um momento muito difícil pelo qual eu estava passando, tem o desejo de criar um documento que consegue tornar aquilo respirável em alguma medida, porque é uma coisa pela qual eu passei, então é uma coisa que, de fato, tem um desejo de conseguir habitar aquele momento de novo, assim, que o filme de alguma vez faz isso. Então, o filme tem um movimento que é meio desse lugar limite mesmo, da despotencialização e da quebra, e que puxa até um lugar de prazer e de acordar de novo, de uma afirmação energética da missão de continuar atravessando o que quer que seja, né? Então, eu acho que o filme tem meio que esse movimento, e ele foi feito nesse contexto. Não sei se eu me enrolei muito. Imagina, explicou bastante coisa. Foi ótimo. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa escolha artística pelo filme e a performance como formas de expressão. Como é que isso se deu na tua carreira? Eu acho que a performance começou muito como um lugar de viabilizar uma escritura para além da escrita, né? Ou viabilizar um modo de ativação do pensamento que não é somente da escrita. Então, a performance ela vem como essa extensão para o gesto, para a voz, né? Para a oralidade, para esses movimentos de ativação, digamos assim, energética, né? Do pensamento, que não são só o da escrita, que é o de fazer conter no texto ali alguma coisa. Então, a escrita ela é o que me puxa, e a performance é o que permite levar essa escritura para um outro universo de práticas, assim, né? Então tem a ver com buscar essas práticas de outra ordem, assim. Então a performance está aí, e eu acho que ela vai se desenvolvendo na minha prática, não só como uma linguagem para o trabalho, mas também, por vezes, como uma espécie de método para acionar outras linguagens, né? Então, a performance, ela vira também o modo como eu desenho, o modo como o filme é feito, o modo como eu faço instalação, o modo como, né, a performance, como eu escrevo um texto. A performance, ela vira também uma espécie de quase, não bem um método, talvez não, algo não tão estruturado como um método, vamos dizer assim, ou como uma certa ideia de método, mas como essa espécie de ferramenta, né? Ferramenta para acessar certas elaborações, para acessar certos processos sensíveis, né? Então, eu acho que é meio isso que a performance acabou virando, porque também, ao fazer performance, eu acho que chegou num ponto limite. Algumas ideias em torno da performance que eu comecei a fazer, que eu fiz durante um tempo, elas chegaram a algum certo limite, né? A relação com a exposição, a relação com o risco, que são próprios da linguagem da performance, e que no meu trabalho eu experimentei um pouco, mas eu também cheguei num ponto em que eu perdi um pouco de interesse pela exposição, pelo estar exposta,
e pelo risco também, por entender que tanto a exposição quanto o risco, elas têm a ver com... Talvez elas sejam condições sociais e marcadores de experiências fora do espaço da performance. Quer dizer, então, o que significa que um corpo racializado, o que significa que um corpo trans experimente o risco? Ou, quer dizer, para que eu vou experimentar o risco da performance, quando, na verdade, eu estou lidando com o risco imposto, o risco performativo, né, social, imposto em qualquer movimento de fala, em qualquer movimento de passagem, em qualquer momento de presença no mundo como conhecemos, né? Então, para que experimentar o risco? Qual é a radicalidade de experimentar o risco na performance? Então, a performance também acabou indo para um outro lugar. Eu fui tentando deslocar isso para poder performar a proteção, para tentar performar a nutrição, performar um campo de experimentação de possibilidade radical, para não performar a exposição, mas performar o mistério. Quer dizer, como é que está a radicalidade nessas recusas, né, desses lugares que a história da performance tem, digamos assim, ou que convoca a gente a fazer, especialmente performance política, performance feita em Abya Yala, que é uma performance que é muito da literalidade, eu vou expor a violência que constitui o social, acionando o gesto de novo sobre o meu corpo, né? Ou de alguma forma tem muito esse... Essa é uma conta que eu faço muito, eu fiz muito, mas que é muito comum em algumas tradições performativas do contexto de Abya Yala, por exemplo, sabe? Então tem um deslocamento que aconteceu. E aí isso abre espaço para o filme também, isso abre espaço para um monte de outras possibilidades e outros modos de construção, que às vezes vão ser mais abstratos, vão pegar na poética e levar ela a um lugar de maior intensidade, sabe, assim, de maior intensidade críptica quase, vai ser mais opaco. Certo. E Jota, e qual seria o papel da margem e da marginalidade na sua obra? Eu acho que é engraçado, porque tem meio... eu acho que essa é ou que a questão da margem e da marginalidade, ela é uma questão que eu tive que responder e lidar através do meu processo de negociação, digamos assim, né, para construir a posição de artista, né? Então ela tem a ver justamente, ela tem a ver com uma geografia do Brasil e o modo e onde eu tô, né? Onde é que eu emerjo. Ela tem a ver com isso, ela tem a ver com ter que imediatamente se me deslocar internamente, né? Fazer o movimento de uma certa retirância, né? De deslocamento. Então, o próprio fato de ter que se deslocar até um certo lugar para conseguir habitar uma certa posição já fala de uma certa economia de margens e centros. Isso atravessa. Então, isso tem a ver com os modos de articulação da minha própria posição, né? Como um corpo racializado desse contexto brasileiro, com todas as complexidades atravessadas nele, que vai negociar uma posição de marginalidade, mas também, e aí eu acho que essa é uma contradição, é uma outra contradição do meu movimento, assim, né? Negociar uma posição de marginalidade, enquanto ao mesmo tempo carregar contradições que também me obrigam a reposicionar, sabe? E eu acho que isso tem uma coisa que é o que o movimento faz com a minha posição e com o meu trabalho é convocar uma necessidade de reposicionamento muito radical. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em Assunção para fazer um trabalho da oficina, não sei o que lá, e lá tinha uma coisa de uma provocação constante de todo mundo, assim, no sentido de vir do Brasil, né? Então é meio que uma coisa assim, você vir do Brasil para lá naquele contexto
não é uma coisa imediatamente, não é uma coisa que vai passar sem ter uma chamada de atenção, né? Porque tem uma série de tensões entre o contexto brasileiro e o contexto paraguaio, tensões de latifúndio, de treta de terra, conflitos em relação às terras indígenas, um monte de coisa que o Brasil, né, como projeto de nação, carrega e que a gente acaba sendo interpelada por isso. E eu penso nesse momento também como um momento em que de repente tem toda uma construção que atravessa o meu movimento, que é uma questão de articular e reivindicar, por vezes, uma posição de marginalidade que, nesse momento, precisa ser checada, sabe? Precisa ser interrogada. E aí, essa também é uma forma como eu me relaciono com a marginalidade falando de agora, né? Porque eu acho que, respondendo essa pergunta alguns anos atrás, a resposta era outra, né? Tinha uma outra maneira, mas a essa altura eu já tenho que confrontar as próprias contradições do meu movimento no que concerne as centralidades que vão se forjando. Ambíguas, ambivalentes, lutadas, atravessadas, quer dizer, nunca simples, né? Mas certamente estão aqui que eu preciso pensar nisso também quando você me pergunta qual é o lugar da marginalidade na sua prática. Uma coisa que a gente gosta de perguntar, e você usou um termo bem bonito, que é essa ideia de uma retirância, para pensar o deslocamento e o que tem de movimento e perda, isso, de ganho, também um pouco nisso. A gente queria ouvir um pouco sobre a sua trajetória, onde você nasceu, suas famílias, e como é que você tem percorrido esse mundo. Massa. Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, no bairro do Alecrim, de uma família complicada, assim, né? De uma família birracial, né? Como chamam aqui na Europa. Então, com uma mãe branca, um pai negro. Eu cresci aí até... Acho que eu só fui embora mesmo de lá, eu tinha 20 e tantos, 26 anos, por aí. Então, eu cresci em Natal e eu cresci... enfim, habitando esse espaço meio... Natal é uma cidade meio insular, assim, né? É uma cidade que tem um rolê turístico muito forte, e ela é meio que, tipo assim, camuflada atrás disso. Então, é uma cidade que tem parece muito pequena, mas ela é gigante, é grande, na real, mas parece pequena porque ela tem um certo... Enfim, uma certa bolha aí, né? E aí foi isso. Eu acho que eu comecei minha prática em Natal, e que era uma prática muito ligada à contestação, assim. Então, contestação de muita coisa ali. Então, foi uma prática que começou com muita briga mesmo, assim, né? Eu era muito briguenta e treteira, assim, na cidade. Então, teve um negócio de viver muito tensionamento ali naquele espaço, estar sempre meio bordeando um lugar de... sei lá, de tipo, esse lugar de quase uma vibe meio assim, a doida da cidade, né? Então era muito esse movimento, assim. Então também sempre foi um movimento, foi um contexto muito difícil de habitar. Também por causa disso, porque nessa complicação familiar da onde eu venho, é como se tipo, eu também não tivesse a partir de um chão muito firme onde pisar, assim, para me organizar como artista, como pessoa, assim. Não falo necessariamente de estrutura familiar, eu falo mesmo do modo como a minha família como articular isso, né? Como minha família não gerou um ambiente no qual eu pudesse me reconhecer, assim, né? Isso no que tem, primeiramente, mas também no profundo que isso tem, né? Que isso tem a ver também com a própria história da família do meu pai, que é uma história meio inacessível para mim, pelo próprio modo como o meu pai lida com isso, com essa história. Então, também tem um pouco isso. Mas é nesse lugar. Então, é um lugar de muita confusão, assim. Então, eu vim de um lugar de muita confusão, um lugar do sentido de determinação meio forte, assim,
no meu processo de constituição, e em algum momento eu faço essa espécie de retomada do nome da família do meu pai, que a própria família do meu pai não tem como registro, né? Então, tem um momento que é esse momento de retomada. E aí é justo um momento em que eu passo a me reconhecer de uma outra maneira, tem a ver com um certo momento de enegrecimento mesmo da minha experiência. Só que, assim, isso, alguns anos atrás, num contexto diferente do contexto que o Brasil tem agora, assim, em termos de como essa conversa funciona, né? Então, tem aí um momento de reconhecimento e retomada e desejo de retomar esse nome da família, mas também para carregar com isso a contradição do próprio projeto da família, né, do meu pai. Então, isso é um pouco o que acontece em Natal. Isso acompanha um monte de questionamento e um monte de confusão que faz com que, de fato, o Natal tenha se tornado um espaço difícil de habitar para mim, né? No sentido de um espaço atravessado por todas essas impossibilidades, tanto das setas que eu tinha com a possibilidade de trabalhar e de me conectar no sistema de arte de lá, digamos, sistema, né? Porque é cidade pequena, aquela treta, não tem nada, é dominado por aquela galera que a gente já sabe, então é todo conflito, muito rapidamente você vira uma persona não grata, então tem tudo isso. Então tem muito uma chave de entender que o meu movimento é para fora, né? É para fora desse lugar. Tem muito sentido de expulsão mesmo do contexto. Que só agora eu estou conseguindo voltar e dizer bem assim, não, peraí, deixa eu entender então melhor, sabe? Mas depois de um outro movimento e com outra distância que eu consegui criar. Então, muito do meu processo foi se dando em deslocamento. Em 2012, pela primeira vez eu saí de Natal, porque eu escrevi um projeto com uma parada no Sul e fui parar em Porto Alegre, e aí voltei, e aí já tinha uma coisa de meio que sair de Natal pela primeira vez, pegar avião, essas paradas, e bater um negócio meio forte, assim, de quando voltar, sentir, ó, não sei, tipo, um sentimento de despertencimento, assim, já, crescendo. E daí, e a partir disso, muito movimento, e eu movimentei muito, 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 muito pelo Brasil, assim. Muito pelo Nordeste e bastante pelo Sudeste também. E foi graças ao movimento no Sudeste que eu consegui, enfim, começar a constituir uma existência como, digamos assim, uma artista brasileira, né? Porque as coisas que eu estava fazendo, experimentando no contexto local de Natal, eram coisas que, enfim, que jamais eu me permiti isso, né? Então tem a ver mesmo com, tipo assim, começar a negociar com os contextos sudestinos, aparecer em rolê de São Paulo, não sei o que, fazer coisas assim. E aí isso começou a constituir para mim a possibilidade de ocupar esse lugar. E aí, em 2015, eu me inscrevi num processo internacional, vim para a Europa pela primeira vez. E aí, quando eu voltei da Europa e colei no Brasil, é como comecei também a conseguir acessar outras coisas, porque também o movimento, outra vez, isso diz muito sobre lógicas coloniais, né? Claro, eu gosto muito de falar isso, assim. Não é narrar necessariamente uma história de luta, de heróica, né, de acesso. É mesmo narrar uma contradição colonial que tem a ver com essa confusão familiar que eu estou falando, porque isso se traduz no meu tom de pele, tem a ver com essas lógicas coloniais que vão dizer que do Sudeste o Sudeste irradia para o Brasil, que vão dizer que a Europa irradia para o mundo, então você vira internacional quando chega num lugar, vira brasileira quando chega no outro, tem sempre que sair. Então, acho que a minha trajetória, e eu digo isso com muita ciente da densidade do que eu estou falando, em termos de exposição até, mas a minha trajetória, até o momento, ela é muito radicalmente uma trajetória de desenraizamento. E o desenraizamento enfim, muito, muito, muito
Não sei nem como nomear, mas de uma trajetória de desenraizamento. E eu acho que o filme O Que Não Tem Espaço em Todo Lugar tem a ver com isso também. As questões que passam ali têm a ver com isso também. E aí, com isso também tem a ver... E aí, em relação a isso, tem também um movimento que só agora eu tô conseguindo refazer, que é o movimento mesmo de voltar, entender como voltar para onde, e dessa maneira, assim, enfim, é isso, tem um movimento de reconexão que precisa acontecer, que está acontecendo assim no nível pessoal, mas também que se reflete na obra, mas que tem a ver com ter feito esse movimento de retirância mesmo. Eu acho que é muito uma marca do rolê nordestino, né? Assim, dessa retórica da nordestinidade do Brasil, né? A minha família também tem desses movimentos internos no Nordeste, né? Deslocamento, tem a ver com clima, tem a ver com enfim, todos esses marcadores da região, e que eu acho que tem a ver com uma necessidade de sair, ir para algum lugar para fazer sua vida, assim, para gerar a possibilidade. Eu fiquei curioso com uma coisa que você relatou para a gente, né, que você foi no Sudeste e fez coisas que eram impossíveis, pelo menos até aquele momento, de você fazer em Natal, no contexto onde você estava. Que tipo de experiências e de expressões que você conseguiu realizar fora, que você falou assim, puxa, isso eu jamais conseguiria realizar onde eu estava e naquele contexto? Num certo sentido, sei lá, acho que no nível, tem um nível básico assim dessa resposta, que é assim, tipo conseguir conversar, né? Quer dizer, conseguir ser posicionada num lugar em que há escuta ou há retorno do que eu estava fazendo, assim, né? Então, isso tem a ver com conseguir, sei lá, participar de conversar sobre assuntos que que eram muito abafados no contexto de Natal, assim, sabe? Mas por causa desse poder mesmo aglutinante do Sudeste, de concentrar recursos, concentrar espaço. Então tem a ver com isso, assim, tipo acessar um certo espaço em que eu entro lá, falo e alguém escuta e fala outra coisa, sabe? Então eu não diria nem que tem uma coisa no nível, digamos assim, da linguagem artística, um gesto que eu não faria em Natal. Não, em Natal eu estava fazendo umas coisas também, que é muito da performance, né? Quando eu fui para o Sudeste, primeiro eu estava fazendo. O primeiro trabalho que eu fiz no Sudeste foi um trabalho chamado soterramento, né? Que eu me soterrei. Foi a primeira vez que eu me soterrei, assim, né? De uma mistura de pedra e brita e tal. Em Natal eu já estava fazendo uns trabalhos com brita também, já tinha um negócio tinha o gesto da pá, o gesto sabe, assim, da brita sobre o corpo, tinham essas coisas acontecendo. Então, em termos de linguagem, não é que eu cheguei em São Paulo, eu posso experimentar essa linguagem aqui. É mais assim, eu vou fazer isso num contexto que tem um certo eco, então talvez seja isso. O que eu pude experimentar em São Paulo foi um certo eco que vinha justamente de existir um contexto de produção que, com todas as contradições e tensões, se sustenta de uma certa forma, sabe? E que permite certas coisas. Então, permite que certas conversas aconteçam, que certos encontros entre eu que vim de Natal e uma pessoa que veio, sei lá, do Recife, aconteça e que eu possa depois ir para o Recife porque teve antes essa experiência. E esse... E o próprio movimento, e a própria coisa de acessar um lugar de um artista brasileiro e não, sabe? Não, então você é um artista que tem... que o que você está pensando tem uma certa pertinência para esse contexto mais ampliado, e isso diz respeito a essa coisa meio umbigo do Sudeste, né? De uma mentalidade, né? Acaba se fazendo assim por poder, mas assim,
É um pouco como o Brasil funciona, como a lógica interna do rolê de arte, pelo menos, funciona, né? Jota, interessante você falar sobre essa questão do constante deslocamento da sua carreira e de como cada contexto vai carregar determinadas contradições, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é para você, eventualmente, performar em lugares diferentes, que carregam tradições coloniais diferentes, e como a sua obra acontece também, supõe, de maneira diferente. Por exemplo, você falou de soterramento. Se eu não me engano, você também apresentou essa obra, estou confirmando aqui, é isso mesmo, né? Naquele festival Transnational Dialogues, né? E eu gostaria de saber como, já que você disse, né, que, por exemplo, em São Paulo, você encontrou, né, no Sudeste, uma resposta a determinadas práticas artísticas que você trouxe, como que você enxerga essa diferença? Como é apresentar a mesma obra num contexto em que você, eventualmente, tenha uma determinada projeção com respeito a outras histórias, né, como você falou no caso do Paraguai, e como é apresentar essa mesma obra num contexto em que a hierarquia do colonialismo fica mais evidente, que você está em desvantagem. Uhum. É doido, porque, assim, eu acho que esse é o momento chave para aquela virada que eu estava falando, assim, né? Porra, será que eu vim aqui para me soterrar mesmo? Entende? Então, aquele momento que meu corpo muito, né, eu estou ali caminhando com, enfim, um projeto, estou ali negociando também uma presença que vai depender de eu fazer certos gestos assim, ou que dependia naquela altura. Então, a primeira coisa que bate é essa, né? E aquela era a primeira vez que eu estava no continente europeu. Eu estava na Sérvia, que por si só já é uma treta específica, né? Porque o leste, porque está fora da União Europeia. Então é muito doido, porque eu saí da União Europeia, eu tinha vindo pela primeira vez, entrado na União Europeia, depois eu saí, mas saí para aquele outro lado. E quando eu cheguei lá, porra, era muito doido. A primeira vez que eu estava aqui, então tudo tem uma dimensão meio grande, assim, sabe? A treta, tem a violência, né? É sutil, mas tem uma dimensão meio grande, porque ela opera de outro jeito, né? Mas chegando lá era tipo assim, 2015, então era o auge daquilo que eles chamavam, né? De uma maneira racista e xenofóbica, né? De crise dos refugiados, né? Então era aquele momento, a Sérvia, ela estava aberta para as pessoas que estavam vindo daquela porção do chamado Médio Oriente. Então as pessoas conseguiam acessar a Sérvia e a Sérvia virava uma espécie de entreposto dentro do continente europeu, mas fora da União Europeia, que era para onde a galera estava querendo ir, sabe? Então, o contexto já é esse, é um contexto que você, tipo assim, você chega na cidade, tem uma praça, e nessa praça tem uma galerona acampada, assim, vivendo essa posição limite da experiência de migrar para o contexto europeu. Então, os efeitos disso ali, como um corpo também que era, claro, visivelmente estrangeiro, visivelmente não pertencente, mas, ao mesmo tempo, isso é muito doido, porque naquele lugar, o meu corpo acessa uma ambiguidade em relação àqueles corpos, que não é a mesma coisa, que explode a minha autopercepção racial no Brasil, porque essa marca do corpo, enfim, do Médio Oriente, que tem escalas coloristas em operação, tem todas essas coisas, assim, né? Então, tem escalas de negridade, tem tudo isso, mas é isso, essa marcação do corpo de fora. Então, muito doido chegar nesse contexto, assim, e fazer um trabalho ao mesmo tempo de entender o que você está fazendo, o que você vai fazer em termos de performance, e entender como é que esse contexto te interpela e quais são os ecos que você está escutando, como é que a galera te vê, como é que isso acontece. Então, esse contexto aí foi foda, porque eu fiz essa performance e, enfim, sei lá, rolou. Eu acho que é isso, é uma poética literal. Então, meio que rola uma certa compreensão, uma certa conversa no nível da consciência, mas no nível da sensibilidade do que está acontecendo, dos sinais que a gente pega. Porra, é foda. E eu voltei dessa viagem fodida, assim, um dia antes,
de voltar, eu lembro que eu, tipo assim, botei os bofs tudo para fora. Por causa do que você carrega em termos desse olhar que está sendo lançado, do modo como a galera te interpreta, que a galera te interpela, do modo que aquela ação é traduzida. Então, esse trabalho, tanto que eu tenho uma treta com esse projeto, assim, ainda, uma birra, assim, sabe? E uma história pessoal mal resolvida, porque tem um movimento de... Putz, não foi essa posição que eu vim cavar aqui. Não é esse o pavimento que me interessa construir, não é essa abertura que me interessa fazer aqui, que é a abertura para esse risco de novo, e para um risco amplificado pela posição de estrangeira. Então, tive treta, quando saí daí, rolou de ficar preso em fronteira, esse tipo de evento, esse tipo de acontecimento. Eu fui daí para fazer uma performance em Veneza, de Belgrado para Veneza, e aí é uma performance sobre fronteira, tem toda uma treta que acontece no meio do caminho. Então, acho que isso também vai informando o processo e vai me dizendo assim, não, peraí, eu preciso negociar de maneira mais inteligente a minha existência aqui, porque senão eu vou continuar reproduzindo essas imagens que, de alguma forma, colaboram para que eu continue sendo reduzida e amassada pela violência desse continente, assim, sabe? Então... eu acho que essa é uma diferença. Não é que, e é claro, eu estou falando de outra violência. Não é que no Brasil não tenha um processo dessa ordem que se dê também. Mas eu acho que tem uma continuidade da experiência que está sendo elaborada. Tem um encontro, sei lá, que parece mais empático do que necessariamente assistir alguma coisa. Não sei. Não sei. Brilhante. Eu acho que tem duas coisas aqui que eu queria articular para perguntar para você. Quer dizer, uma dessas, e você estava falando no começo, né, dessa construção da performance e dessa circulação como essa tentativa de ser uma commodity crítica, né? Uhum. Eu acho que tem uma dificuldade que eu acho que está perpassando vários artistas, né? Eu acho que você está conseguindo aqui na nossa conversa colocar isso de uma maneira muito explícita, que é o seguinte, de que muito do significado do que é a crítica aí para aquelas pessoas que estão, de uma certa maneira, denunciando a persistência da colonialidade, a persistência do racismo, a persistência da heteronormatividade. Então, muito disso envolve expor experiências de sofrimento. Agora, o problema é que quando você expõe experiências de sofrimento, o próprio espaço da performance, ou o próprio espaço da realização artística, ele, sobre o performer ou sobre aquele que está criando, ele pode ter o efeito de duplicar aquela dor, vamos dizer assim. Então, o desafio é como continuar vocalizando com criticidade dentro de um espaço performático que, para o artista, possa ser um espaço de acolhimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que seria possível construir isso? Como é que tem sido tuas tentativas, erros nessa direção, digamos assim? Uhum. Para mim, tem a ver com duas... em termos de estratégias, né, que eu concordo muito com o seu comentário, né, com a sua perspectiva sobre isso, né? Esse movimento de duplicação da dor, que é, na verdade, uma solicitação que o próprio sistema de arte faz e que tem a ver com racialidade, tem a ver com posições geopolíticas, tem a ver com marginalidade, num certo sentido, que é uma solicitação para que a gente circule a ferida. Né? E é o movimento de circular a ferida, é o movimento de nunca deixar ela quieta também, ou de dar a ela um espaço de resolução, de tratamento, que não é o espaço da exposição, ou que não é o espaço da visibilidade, né? E da negociação pública, né? Desses processos. E o sistema de arte ele solicita isso de artistas racializados, porque essa é uma chave de acesso à posição de commodity crítica. E isso está cheio de contradição, isso é uma desgraça, mas ao mesmo tempo é uma rota, sabe? É uma rota para um monte de coisa. Então,
tem isso, eu acho que tem a solicitação. Eu tenho sentido e tentado criar estratégias de proteção que derivam de duas linhas de força que eu diria que têm sido mais recorrentes para mim. Uma é a recusa e a outra é a opacidade. São duas coisas a proteger. Proteger a nossa recusa, que aí isso tem a ver também com habitar o espaço, com se ver no espaço e conseguir. Essa recusa não é necessariamente o não performativo, mas são todas as estratégias de não participação que a gente cria também. E não participação, às vezes, é aceitar o convite, mas se ausentar num certo nível, assim, sabe? Se ausentar estrategicamente, não dar o que querem. Eu quero que você venha aqui falar disso, dessa experiência. Eu não vou falar dessa experiência, eu vou chegar aqui, eu vou fazer esse gesto, entende? E vou produzir uma espécie de abstração, vou produzir uma espécie de opacidade em que eu vou articular essa experiência de uma maneira que você não consegue ler. E nem parar de ler também, no certo sentido. Então, eu acho que é meio jogar esse... Fazer essa ginga do entregar, não é contar o segredo, mas mostrar que o segredo não se conta. Entende? Quase é fazer o movimento do tipo assim, vou esconder na sua frente sem que você consiga ver. Eu vou falar, eu não quero que você me cale, mas eu não quero falar uma coisa que você entende ou que você captura completamente. Então, essas estratégias, para mim, criar desentendimento, né, que desentendimentos produtivos e possibilitadores, né? Guardar segredos, sabe? Se esconder no abstrato. Estratégias como essa, para mim, têm sido estratégias de proteção aí, sabe? Estratégias de proteção. E aí, para mim, é muito importante isso. Uma boa parte do meu trabalho são conversas que não estão no trabalho, que não são para o trabalho. São encontros que não, sabe? Então, tem isso, assim. Conseguir... Não sei, para mim é isso. Tem a ver com conseguir mesmo proteger escondendo quase. Escondendo para um certo... Não sei. Você falou, ainda capturando tuas rotas, você falou das escalas de negridade, das escalas do colorido, né? E você tem esse percurso, né? Esse percurso que cruza essas fronteiras. Primeiras fronteiras nacionais, né? Essa grande divisão imaginária na nossa cabeça que é Nordeste e Sudeste, né? Queria que você fizesse uma reflexão sobre tua experiência com a cor e com a racialização dentro dessa especificidade, ser uma mulher grande, pele clara, e isso também no exterior. Queria que você queria te provocar a falar um pouco mais disso. Dentro do território nacional, as mudanças e nuances de significados que isso aciona, e depois fora do território nacional. Eu acho que é isso, assim, eu agradeço muito por essa pergunta, porque eu tenho tentado cultivar uma maneira de falar sobre isso, né, de articular essa... Porque eu acho que é isso, porque é uma conversa necessária de se ter, é uma conversa que está crescendo de maneira muito intensa no Brasil, assim, a necessidade de tê-la e de entender isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a própria construção da brasilidade ela torna essa conversa ainda mais difícil, pelo próprio modo como a ideia de Brasil agenciou a antinegritude, né? Que isso é um negócio, né? Uma antinegritude acionada pela miscigenação, um apagamento acionado, por isso que vai, no limite, produzir esse corpo, né? Que é o corpo marcado antes como pardo, disputado historicamente pelo movimento negro, como negro, atualmente disputado também de uma maneira muito mais contundente recentemente
pelos movimentos indígenas, pelas juventudes indígenas, que vai também reivindicar esse lugar, num contexto de histórias apagadas, em que mergulhos profundos nas genealogias não são acessíveis ou sempre acessíveis. Então, assim, é um corpo colocado nesse contexto, né? Habitando um território familiar como aquele. Então, é um corpo que, de alguma forma também, e eu reconheço isso, é puxado para um reposicionamento, porque eu acho que em 2015, 2016, esse, para mim, esse movimento de articular um lugar de negritude, reivindicar a posição negra e reivindicar não de uma maneira isolada, né? Mas reivindicar de uma maneira coletiva também essa posição. Pelos lugares que eu passava, fazia e fez e faz extremo sentido, né? E me ajuda a entender essa conexão. E, sem dúvida, pela linhagem do meu pai, há uma conexão com a negritude no Brasil. Uma negritude, mas é isso, sem que eu possa fazer um mergulho tão profundo assim, nessa busca. Então, aquele momento, com as possibilidades discursivas que estavam dadas, essa construção se dá. Mas aí eu piso em África pela primeira vez e eu vou ser interpelada de outra maneira. Eu vou ser não reconhecida pela negritude também. Em alguns contextos, sim. Em alguns contextos, em torno da ideia de black, né, eu vou dizer black radical thinking, mas é a black consciousness do movimento sul-africano. Tem um lugar de reconhecimento específico dessa posição, mas também tem um lugar de interpelação. Aí, peraí, você não pertence a esse território. E essa é uma interpelação que eu preciso carregar e lidar, eu preciso me reposicionar, né? Que não significa, né, que eu não esteja atravessada e constituída pela negritude como ela foi produzida no Brasil, até porque na África do Sul o que existe é um contexto de apartheid formal, e no Brasil o que existe é um contexto de apartheid informal, quer dizer, que não está na lei, mas está no modo como a lei se faz, se materializa. Né? Então, se de um lado a miscigenação significa uma coisa, lá a miscigenação significa outra, e é isso. Meu corpo é um corpo que, de fato, se transforma, né? No que isso tem de atravessamento de violência e no que isso tem de atravessamento de privilégio, de poder. Né? Então é isso. Então, e aí eu acho que agora, nesse momento, o que eu me vejo é encontrando necessidade. E isso é complexo. Eu não quero dizer de uma maneira simplificadora ou deixar isso de uma maneira simplificadora, mas ter o interesse de, tipo assim, olhar de novo para o que significa a posição da parda no contexto da brasilidade, para lidar com a disputa histórica que se dá em relação ao movimento negro, em relação ao movimento indígena, em relação à promessa do Estado-nação brasileiro, né? Que é uma promessa de apagamento da negritude através da construção dessa imagem de parda também. Então, na verdade, para ser bem honesto com vocês, assim, eu sei o quão, enfim, perturbador pode ser articular essa coisa, mas de fato o momento que eu estou sentindo essa solicitação, inclusive do Brasil, para repensar o modo como o colorismo constitui minhas possibilidades, assim, e repensar com responsabilidade, porque é claro que eu tenho uma trajetória que é isso, que é de cruzar fronteira, e aí essa trajetória de atravessar fronteiras, me constituir de uma maneira, como eu estava falando, desenraizada, mas que hoje tem sim acesso a certos movimentos, porra, isso é um pouco atravessado, não só é o que eu estava falando também da contradição em relação à marginalidade, né? É atravessado pela Constituição brasileira do meu tom de pele. E isso é uma coisa que não dá para ignorar esse ponto, assim, né? Nossa, fantástico, Jota. Eu vou voltar um pouquinho, né? A conversa está indo para um lado muito bacana, mas tem uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar aqui para as pessoas que a gente entrevista. Quando você se descobriu artista, assim, na sua trajetória? Quando você
Quando você, pensando retrospectivamente, você olha para trás e pensa, ó, nesse momento eu me aproximei da arte e tentei entender a arte como uma resposta, né, como um lugar para eu poder me expressar. É... é isso, assim, porque eu confesso que chegou num ponto em que o significado de artista para mim foi muito atravessado pelo que, o que significa ocupar essa posição socialmente. Ou como. Então, e aí eu acho que esse momento é diferente do momento em que a arte faz sentido, ou que eu passo a me dedicar à prática da criação, né? E aí porque eu ainda acho que essa posição de artista não dá conta de todos os movimentos de criação que são ativados pelas forças desse mundo, e aí, ao mesmo tempo, ela acaba significando o caminho para isso, né? Então, então é isso, assim, eu acho que, para mim, houve sempre um interesse na expressão, assim, sempre fui muito de falar, escrever e articular dessa maneira, assim, de distintas formas, assim, através das contradições da minha vida, mas eu acho que tem um momento que foi quando eu tive acesso à universidade, porque eu não, no meu contexto familiar, não tem uma tradição de conversa sobre arte, ou de, sei lá, livros, ou de uma relação com a realidade que tem alguma coisa a ver com arte, né? Então, realmente, quando eu entrei na universidade, eu entrei na UFRN, e aí eu tive acesso, e eu entrei, e os primeiros 2 anos eu nem fiz o curso direito, eu fiquei só, assim, empurrando com a barriga, mas eu ganhei acesso à biblioteca. Então, a biblioteca é aquele espaço que era meu espaço do campus, assim, sabe? Então, tem um negócio de... O acesso a esse espaço tornou mais viável uma prática mais contínua dos exercícios de expressão, assim, né? Então, eu comecei a me envolver com as paradas, vi que tinha uns grupos de dança, e aí me envolvi com isso, e aí fui medindo possibilidade de aproximação, de me distanciar, fui fazendo um pouco uma coisa de entender isso, mas desde que eu comecei a me envolver, tinha um desejo muito forte de acionar imagens, sons, visões, gestos que eu imaginava, assim, né? Eu sempre fui muito de imaginar, assim, de ficar balançando na rede e ficar pirando, assim. Então, acho que isso também é a coisa, assim, de ter muitas práticas. Eu tinha uma bolinha que eu ficava batendo no chão, batendo na parede, batendo na mão. Eu ficava assim, ó, horas, assim, ó, pirando. Então, tem um pouco esse lugar. E aí eu acho que a partir do acesso a esse campo de possibilidades novas para mim, que era um ambiente universitário, né, que era a biblioteca, que era o contato com pessoas que estavam ali tendo aula de teatro, e pagar uma matéria em outro lugar, encontrar uma galera e trocar uma ideia. E aí isso foi transformando para mim, foi fortalecendo para mim essa coisa de praticar arte, de praticar a criação, né? E aí pronto, e aí assim eu fui me constituindo meu como artista, assim, mas dentro de uma certa, nem sempre botando tanta fé, claro, mas eu acho que é por aí, nesse começo, é em Natal mesmo, e é nesse momento, nesse encontro com um monte de pensamento, com um monte de ideia, com um monte de coisa, assim. Perfeito, Jota. Eu queria fazer uma pergunta agora específica sobre uma obra. A gente sempre tem interesse de saber como se dá o processo de construção das obras, né? Queria que você falasse um pouco para a gente como se deu, né, o processo de feitura de A Gente Combinamos de Não Morrer. A gente combinamos não morrer. Assim, começou com uma outra coisa até, que foi uma série de panos que eu fiz. E eu tinha muito uma prática de perfurar meu dedo, escrever com sangue, né? Digamos assim, era um procedimento que eu acionei em algumas obras e tal. E aí
antes de fazer A Gente Combinamos Não Morrer, eu fiz uma série de panos chamado Não Vão, que tinha um monte de frase, cálculos, fórmulas, digamos assim, conceituais. Tinham 7 que tinham a ver com certas afirmações que fazia sentido fazer no nível coletivo, né? A afirmação da vida e dos processos de, enfim, de luta e de confronto, né? com o mundo como conhecemos, que faziam sentido para mim naquele momento. Eu tinha acabado de migrar, foi um processo que aconteceu mesmo assim, nesse momento da migração, e muita gente, enfim, eu costumo sempre dizer que o primeiro ano de migração tem sempre uma coisa meio especial, assim, pro negativo, que é você vai em algum ponto entender o buraco, assim, né? Ou vai se conectar com um buraco muito doido, assim, que é o buraco, pelo menos eu vejo, como próprio da migração, com as contradições de estar no continente europeu, eu tinha acabado de migrar para cá, e tinha uma necessidade de afirmar um pacto, né? Então, Não Vão já apareceu como pacto. E nesse meio tempo, eu me conectei com o texto da Conceição Evaristo. Então, o texto da Conceição Evaristo, ele começou... Foi um texto mesmo que eu, quando li a primeira vez muito rápido, fiquei muito emocionada, mas foi assim, tipo, eu acabei de ler, eu disse assim, ok, vou ler de novo, assim. E eu fiquei... E tinha uns pontos ali que aquilo me tocava muito. Acho que tem um momento no meio do texto quando a personagem está ali diante de uma situação de morte, a personagem fala alguma coisa assim: a gente combinamos não morrer, mas a gente morre, alguma coisa assim, apesar de que a gente morre. Um movimento desse, assim, porque a personagem está ali diante do momento exato em que ela vai ser morta. E aí tem essa afirmação que aparece naquele momento, naquela contradição, naquela virada, naquele ponto. E aí por isso, eu acho que a frase rasgou assim o meu pensamento sobre o que estava acontecendo. E aí o exercício de me furar, nesse movimento também de começar a performar a produção, de performar a proteção. O exercício de me furar e tirar sangue virou o exercício de fazer as facas. O exercício de manufaturar essa arma, essa coisa, né? E de fazer isso repetidamente me levou para a dimensão do ritual. E aí, ao fazer o ritual, eu entendi que eu estava conseguindo fazer uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, que era afinar ou assentar emocionalmente o meu corpo e a minha existência naquele momento. Então, nesse processo de migração, dentro desse buraco, dentro desse processo de desenraizamento meio forte, tem uma dimensão prática do exercício de A Gente Combinamos Não Morrer, né, do fazer as facas, que é o de ter me dado uma ferramenta para lidar mesmo com ansiedade, com um jeito de fazer presença, sabe? Um jeito de fazer presença, mas que também me permitia respirar, me permitia organizar mesmo meus pensamentos. E aí, enquanto eu comecei esse procedimento de fazer as facas, eu fui entendendo que aquele ritual era sobre isso, era também um ritual de enlutar, né? De lidar com as notícias constantes, de pessoas próximas, de acontecimentos necropolíticos no sentido mais amplo do Brasil, das tensões necropolíticas daquele contexto, com a experiência de não ocupar um lugar jurídico, que é um pouco o que acontece nesse primeiro ano de imigração, né? Você fica num limbo jurídico, então você não consegue existir para a estrutura, o que é uma experiência, enfim, comum às posições racializadas. Então, tem tudo isso que acontece ali, e o trabalho eu acabei entendendo que o trabalho era isso, era esse ritual de elaboração, né? Então, tem o estilhaçamento, mas tem a recomposição na forma de uma arma, tem um componente quase mágico mesmo, ritual de
criar um espaço de foco, de energia, de concentração que ajuda a elaborar a continuidade da necropolítica, assim, né? O que pelo menos intenciona isso. Ô, Jota, nessa direção, eu queria que você falasse um pouco sobre a construção da performance, sobre a questão das fronteiras que você mencionou em Veneza, por favor. Essa foi a primeira vez que eu fiz a performance, que eu ativei uma série que era chamada na época Ferida Colonial Ainda Dói. Então, no momento da minha obra, isso tudo já tem um tempinho, né? Já tem 2015, agora são 2022. Então, naquele momento, foi a primeira vez que eu vim para esse contexto, né? Que eu tive esse movimento de sair do Brasil e vim para o contexto europeu. Essa era a última coisa que eu ia fazer, e não foi até chegar lá na Sérvia e fazer o soterramento que eu terminei de preparar a ideia de fazer a Ferida Colonial Ainda Dói, que era bem simples. Eu tinha um mapa do mundo grande, assim, e eu tirava meu sangue, puncionando meu dedo, e desenhava as fronteiras da União Europeia, acho que fiz as dos Estados Unidos também, e escrevia assim: o pós-colonial não existe. Tudo com sangue nesse mapa. Era esse trabalho. E aí, quando eu propus isso para o curador do negócio que eu estava viajando, que era um cara italiano, esse projeto era cheio de treta. Quando eu propus isso para ele, a primeira coisa que ele falou, ele questionou, disse que a minha visão sobre as fronteiras da União Europeia eram simplistas, que ele disse isso. Ele disse que o problema das fronteiras não é um problema da União Europeia. É um problema de fora da União Europeia, porque dentro da União Europeia não existem fronteiras. Né? Tecnicamente, para um cidadão branco, europeu, não existem mesmo. Ele realmente passa só com um cartãozinho. Mas assim, a experiência migrante, a experiência racializada no continente não prova isso. E aí, tu sabe que é doido? Eu falei isso, aí ele mandou esse papo, disse que não tinha muita certeza, não sei o que lá, meio que jogou a coisa assim, como deixou. E aí, a gente estava na Sérvia, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente saiu da Sérvia, a gente ia de carro, a gente ia sair da Sérvia, que é fora da União Europeia, e a gente ia para Veneza, que é dentro. A gente ia de carro. O projeto ia fazer rolar um carro. O carro teve que ser cancelado porque todos os países ao redor da Sérvia fecharam as fronteiras por causa da chamada crise dos refugiados. Então, tinha uma galera tentando chegar na União Europeia para ter direito, porque é onde existem direitos sociais estabelecidos. Então, você pode aplicar a posição de refugiado e, através de um processo de violência institucional longuíssimo, você pode acessar recursos, digamos assim, do Estado. Então, essa é a rota, né, da migração e das lógicas de refúgio aqui para o continente. Então, todas as fronteiras fechadas, não podemos ir de carro, vamos de avião. Para ir de avião, a gente precisou pegar um voo da Sérvia para a Eslovênia, que é dentro da União Europeia, mas é ali perto. Quando eu cheguei na Eslovênia, quem disse que me deixaram passar? Passou toda a minha equipe de trabalho, fiquei eu do outro lado, fiquei tipo assim, 1 hora esperando eles vendo meu documento, e aí esse curador, que era o meu chefe naquela viagem, né, porque eu estava ali fazendo aquela coisa, tipo, meu navegando como a figura que está tendo a possibilidade aqui, garantida por essa figura. Quando chegou, ele, de algum momento, ele vem, ele bate na porta da fronteira, assim, e aí diz que eu tô com ele, que enfim, que ele tá ali responsável por mim. E aí, nesse momento, me deixam passar, porque eles ficaram com minha identidade, meu passaporte brasileiro, porque para eles não fazia sentido eu ser brasileira, você estava vindo do outro lado. Entende? Eu estava vindo do outro lado, então essa passagem não estava dada. Pô, quando isso aconteceu, eu fiquei assim,
pô, não importa o que esse cara me disser, esse trabalho tem que acontecer, porque eu acabei... E aí foi meio isso que eu disse para ele, foi, tá vendo o que aconteceu? Tipo assim, tá vendo o que aconteceu? É concreto. Mas é assim, uma porta de vidro que abre e fecha. E que ele veio e bateu. E eu tava bem pequenininha, assim, sentado esperando. Todo mundo passa, fica te olhando, aquela coisa. Então, é doido isso, porque ter acontecido isso, de alguma forma, possibilitou que eu encurralasse conceitualmente o curador que não queria deixar o trabalho acontecer para fazer, porque eu fiquei bem assim, pô, como é que você vai negar o que tá? Agora, mas olha que doido, que o que possibilita é precisamente esse momento de violência. É o que possibilita para você ver quão necessário é que a gente se foda para que eles consigam olhar o quanto eles precisam que as lógicas e máquinas de sofrimento sejam atualizadas para que eles consigam sustentar o espaço que eles estão dando. Então, tudo isso. E naquela época, hoje em dia, eu aprendi uma coisa ou outra sobre negociar com isso. Mas naquela época eu não sabia, então eu fiquei mesmo mal. Eu passei uns dias aqui no continente e eu voltei tipo, triste. Porque era tudo muito atravessado por esse processo. Jota, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre um conceito que eu entendo que ele seja bastante marcante na sua obra, que é a ideia de monstruosidade. Queria que você desenvolvesse aqui um pouco para os nossos ouvintes. A ideia de monstruosidade foi uma ideia com a qual eu trabalhei muito quando eu fiz um mestrado na UFRN, em Ciências Sociais. E naquela época tinha a ver enfim, com aquele momento também, que era um momento de também estar entendendo a minha posição em relação ao gênero, o modo como era interpelada. Então, tem uma coisa que marca muito esse trabalho, que foi no ano novo desses aí, em 2013, por aí, um ano novo desse, eu estava lá em Natal, tem esse bairro, Ponta Negra, que é um bairro dividido, né? Tem um conjunto, que é um bairro de Playboy, e tem a Vila de Ponta Negra, que é digamos assim, uma quebrada à beira-mar, né? Uma antiga vila de pescador, tem uma outra... E eu passava muito tempo aí, porque junto com as amigas, a gente tinha algumas amigas moravam aí, e naquela época a gente ficava muito junto, a gente estava fazendo muitas coisas lá relacionadas, estava tipo constituindo uma espécie de fechamento mesmo, né, em relação a certos processos de violência machista, agressão que rolavam. Então era meio que um bonde em que a gente meio se protegia em relação a isso. Eu lembro desse ano novo que a gente estava lá, não sei o que, curtindo, aí teve hora que a gente foi sair de casa para andar até esse outro bairro, até essa outra parte de Ponta Negra, né, que é o conjunto para lá. E aí no caminho, eu estava usando uma sainha e tal, no caminho eu vou andando e eu passo num bairro, um bairro fala bem assim, fala tipo assim, isso é uma aberração. É esse momento, assim. Então, esse momento, ele ficou para mim e ele informou muito o meu interesse pela posição da monstra e da monstruosidade. Interesse mesmo que, claro, né, muita gente me conhece como monstra, tinha muito movimento ali que tinha a ver com estar lendo essas coisas dos Estados Unidos, queer, né, toda essa conversa, que tinha uma coisa de apropriação. Então, naquele momento, tinha um gesto também de... Então, vou apropriar esse lugar que está sendo marcado, mas também me levou a um desejo de investigar também a monstruosidade, fazer uma pesquisa mesmo histórica, entender de que maneira a posição da monstra e da monstruosa ela está basicamente inscrita em quase todas as posições de diferenciação que a modernidade inventou. E quer dizer que o que a modernidade atualizou foi uma série de outros nomes e outras disciplinas para organizar aquilo que foi monstrificado ao longo, enfim, de toda a experiência de constituição, né, desse poder que a modernidade, de alguma forma, sustenta, a modernidade colonial sustenta e erige. Então, tem a ver com pensar como é que as populações nativas de todo o planeta, fora da Europa, eram monstrificadas,
os corpos dissidentes de desobedientes de gêneros sexuais também, as diversas posições de racialidade também. Então, era um exercício de olhar na monstra um ponto de conexão com a outridade, pensar como a figura do outro se relaciona com a figura da monstruosidade. E aí, dentro desse movimento, tentar virar. Mas o que a monstra... O que a monstra esconde? Ou o que a monstra consegue acionar na contradição dessa inscrição e dessa marcação? Então, o conceito de monstruosidade ele aparece muito por aí, sabe? Muito a partir da experiência, que eu acho que é uma experiência que tem a ver com gordura, desobediência de gênero, racialidade, tem a ver com tudo isso, mas também mas que se traduz nesse marcador que é o marcador da aberração. Então, tinha uma coisa quase assim. Tem um texto que eu escrevi que está até publicado sei lá, eu acho que é um livro acadêmico da galera de Minas. Nem lembro agora, mas é um texto que eu acho que chama Gritar na Minha Aberração. Tem também um pouco de um lugar de pensar, peraí, o que essa interpelação faz, né? Então, tem uma ideia que eu elaborei por ali, que é a ideia de interpelação negativa, né, para pensar, porque a interpelação é pensada, né, digamos assim, teoricamente, como esse momento de marcação, né, em que a identidade é atribuída, ou seja, de constituição de um certo ser inscrito, né, de um ser que violentado, inscrito pela força do Estado, do poder, mas o desejo de falar de interpelação negativa era o desejo de falar de um gesto que é feito para desinscrever, né? Um gesto feito para desmontar a possibilidade de ser, assim, né? E pensando muito como esse movimento do chamar alguém de aberração como esse gesto. Então, a ideia de monstruosidade, ela passa por ela tem a ver com essas conversas todas, assim. Eu queria perguntar para você, Jota, quando você olha para o mundo da arte, quem são tuas referências, quem são teus interlocutores, ou seja, tanto do passado quanto do presente, em quem que você se reconhece quando você vê um trabalho, um filme, um quadro, uma performance, um texto? Eu acho que eu tenho uma relação muito forte com a minha geração, num certo sentido, assim, né? Com uma relação muito forte com tanto outras pessoas que estavam, que estão, mas que estavam ali nos meus momentos mais formativos, né? A musa Michele Mathiuzzi, Sara Elton Panambi também, como artistas que estavam articulando um lugar de performance brasileiro relativamente próximo a mim. E então tem esse lugar muito forte, mas tem também um movimento eu costumo pensar fora do eixo linear do tempo, né? Pensar em trabalhos que me antecedem, mesmo que eu tenha encontrado depois de já estar praticando, assim, né? Então, acho que, por exemplo, artistas como a Cachel Vitorino, né, como a Aventura Profana, né, são artistas que, de alguma forma, apesar de temporalmente a gente coincidir, eu acho que tem quase uma antecedência da espiral, no sentido de que parte de mim esperou também por um momento de conversa com essas artistas, mas também tem um reconhecimento muito forte nas tradições pretas brasileiras, né? Assim, tem Sônia Gomes, Rosana Paulino, né? São de fato trabalhos que toda vez que eu tive a oportunidade de testemunhar de perto, Ais Heráclito, Paulo Nazaré, toda vez que eu tive a oportunidade de testemunhar de perto, eu encontrei muita vibração mesmo, de ficar arrepiado. Eu acho que em termos do pensamento, a Denise Ferreira da Silva, a Leda Maria Martins, que são figuras para mim muito importantes. A Leda é para mim ou me afeta, né, de uma maneira muito contundente, assim, o movimento de pensamento e a leitura, né, da estética que ela produz é muito forte. Eu sou muito atravessada pelo pensamento radical negro estadunidense por um certo contexto. E eu reconheço isso mesmo, né? Enfim, reconhecendo também
o que significa essa relação com os Estados Unidos, mas tem um movimento muito forte meu de leitura, de aprendizado, assim, né? Com as tradições radicais negras dos Estados Unidos, tanto no campo da literatura, da teoria, né? A Octavia Butler, eu sou muito informada por texto também. E essa é uma dimensão, enfim, fundamental do meu processo. Então, nos Estados Unidos também, tipo Bob Kaufman, como poeta que também me atravessa de muitas maneiras. Tem artistas também que formalmente encontrar, né, a Dineu Bopap da África do Sul, de Joanesburgo, que tem um trabalho que sempre me tocou muito, mas quando eu tive a experiência de chegar perto mais, eu fiquei mesmo presa 3 horas dentro da instalação, assim, sem conseguir parar de sentir tudo que estava sendo coisa. Então, eu tenho um pouco esses momentos em termos de arte que me modificam, porque eu encontro com uma linguagem que me gera desejo de expressão, assim, sabe? Então é isso. A Dona Cucamba também, que é outra artista sul-africana foda, e que o jeito que ela faz performance tem muito a ver com opacidade, proteção, recusa, e eu aprendi muito dessas coisas vendo ela performar. Tem isso. Em termos de filme, eu piro muito do The Autolit Collective, que é a Angélica Sagai e o Code Washington, e que quanto mais eu vejo os filmes, mais eu entendo uma possível maneira de me expressar através do filme, sabe? Pô, no Brasil a Grace passou, todos esses nomes eu tô vindo de cabeça, mas é claro que isso é muito, muito mais amplo também. E eu sinto também que tem muito, eu também me conecto muito com esse lugar quase de novo na espiral, essa antecedência do futuro, assim, né? Eu acho que a gente tá, pô, tem muita coisa foda acontecendo agora. O Brasil tá se tornando mesmo assim um eixo de práticas de criação. Sempre foi assim, mas claro, e de novo, assim, não estou negando essas vastas tradições também, mas entendendo a maneira particular como o que está emergindo, também desenha sei lá, uma coisa que eu também me sinto esperando por isso, assim, né? Nesse sentido. Uma palavra que marcou muito o nosso diálogo aqui hoje foi o modo como que você falou do desenraizamento. Né? Tanto esse desenraizamento positivo que permite implodir a instituição artista, por exemplo, uma coisa que você falou, tanto com esse outro reverso que essa palavra também tem, mas que ela não apareceu propriamente na tua fala. Eu queria te perguntar por ela se ela faz sentido, um pouco essa ideia de exílio também, né? Ou seja, um pouco essa sensação de expulsão que você narrou nessa primeira migração, e de exílios em muitas dimensões. Eu gostaria de saber se, quando você olha para o seu trabalho, se você acha que tem exílio lá também, como é que você acha que isso dialoga com o que você faz? Essa dimensão do desenraizamento, essa dimensão dolorida, assim, né? Enfim, digamos, negativa ou difícil do desenraizamento, ela diz muito sobre o momento em que eu me encontro, sabe? Agora, eu acho que eu acabei de passar por um que se expressa no que não tem espaço está em todo lugar, e que me deixou num lugar mesmo de crise, assim, né? Muito forte recentemente, que tem a ver com isso. Então, agora eu estou me vendo finalmente capaz até mesmo de responder a pergunta, de confrontar e começar a confrontar as implicações negativas do desenraizamento, né? Isso para acrescentar essa nota pessoal, assim, né? Essa nota que diz respeito em relação a como eu me sinto, tendo apostado de alguma forma nisso e tendo também sido imantada por isso, pela prática do desenraizamento, assim. Eu acho que chegou um ponto mesmo de
fica um buraco, assim, sabe? O que esse exercício cria gera um buraco. E que é um buraco que tem a ver com a desintegração de muita coisa. Porque, assim, eu migrei em 2017. Então, tem todo um processo social violento no Brasil, né, que é a história, né, do que a gente conhece no Brasil. Mas eu acho que tem um modo particular como essa história está se atualizando, que tem a ver com a desintegração de um monte de prática, expectativa, até mesmo de perspectivas sociais, sabe? Condições, né? Certas condições infraestruturais também ameaçadas, ambientais. Então, é como se fosse um feixe desintegrante do Brasil que eu testemunhei como migrante. Então, tem uma coisa de, na migração, testemunhar a desintegração da sua casa. Ao mesmo tempo em que, na migração, você encontra uma certa impossibilidade de enraizar, ou um certo... porque não... Eu acho que eu entendo o lugar do exílio, mas tem uma coisa que eu lembro de até ter escrito isso e ter lido em algumas ocasiões, mas que era... Eu precisaria conseguir estar fora desse problema para estar exilada, sabe? E aí o que acontece é que onde quer que eu tenha chegado, e esse é o continente europeu, quer dizer, é o berço da violência moderna, da violação moderna. Então tem tipo... Como você se enraiza nesse contexto? Entende? Como é que você consegue se enraizar? Onde é que você deita essas raízes? Não tem possibilidade. Então tem... E isso é um pouco a experiência do exílio, mas também a experiência que eu acho que é mais aí do exílio, porque é como se eu não consigo sair do golpe de Estado global que a gente está testemunhando, que está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo, sei lá, em diversos países desse continente, com suas implicações muito direcionadas para as comunidades migrantes. Tanto é que agora a Ucrânia é bombardeada e a primeira treta que quem é migrante lá encontra é como é que eu vou sair do país? Como é que eu vou pegar um trem que é para cidadão? Entende? E essa é a primeira questão que você encontra quando você fica doente. Como é que eu vou acessar um hospital que é para cidadão? E é claro que a experiência de não cidadania é uma experiência da negridade no Brasil, é a experiência dos corpos indígenas do Brasil racializados, empobrecidos, né? A experiência da não cidadania. E muitas vezes é um dos motivos pelos quais as pessoas migram, né? Para contextos como o contexto europeu, para tentar mandar dinheiro para a família, acessar coisas. Então, assim, é foda porque você se exilia de um problema para o outro. Então, a minha sensação, muito desse caminho, foi de estar boiando no Atlântico. Mais do que estar encontrando. Tanto é que agora, o meu trabalho esse ano, tudo que eu estou me dedicando tem a ver com esse mergulho, tem a ver com afundar. Porque se é sobre raiz e está na água, o que acontece, né? Mas a sensação é essa. A sensação de estar aí, ó, atravessar, desenraizar para desenraizar, sabe? Desenraizar para encontrar o desenraizamento, não para encontrar uma nova casa. Então, eu não me sinto pertencente ao contexto que eu habito. E para conseguir fazer a circulação e habitar esse contexto, eu, de alguma forma, passei a me sentir em algum nível despertencente ao contexto do qual eu venho. E essa ponte, ela não estava feita. Entende? Não é uma ponte que se cruza tão facilmente. Então, agora, depois de anos, né, depois de alguns anos já de migração, tendo conquistado algum tipo de acesso também ao universo daqui, temos, né, de um visto e tal, tem aí essa negociação que acontece depois desse processo, tem um desejo muito forte enfim, de olhar para isso, olhar para esse processo. Eu estou no meio disso. Então, realmente é uma resposta que não é... Talvez não seja conclusiva. Eu tenho medo de ficar enrolando mais as coisas em vez de estar respondendo. Assim.
Imagina, Jota. Tem mais uma pergunta para você, Jota. No seu livro, Não Vão Nos Matar Agora, que é uma peça bastante instigante, eu gostaria que você dissesse que você explanasse para os nossos ouvintes como reinventar a presença. Como reinventar a presença? Eu tenho pensado muito que isso tem a ver com sensibilidade, mais que com consciência. Então, isso tem a ver com quase com um ritual, mais do que com estratégia ou do que com um plano concreto. Reinventar a presença sem inventar uma nova presença, necessariamente, mas inventar um espaço contínuo de invenção. Sustentar esse campo de força. Cultivar esse chão, esse solo, onde isso germina, né? Por que eu digo que tem a ver com acessibilidade? Porque isso tem a ver com um trabalho que é mais do que crítico, não no sentido de que nega a crítica ou se nega a fazer o movimento da crítica, mas com o sentido de que, dentro da relação com a crítica, encontra um espaço de impossibilidade e aí fecunda o que tem que ser fecundado, e aí fecunda as novas presenças. Nesse espaço de impossibilidade, que é diferente do espaço de embate com o mundo como conhecemos, mas é esse pós-apocalipse que não é um tempo futuro, nem é um tempo isolado, mas uma já presença, é uma presença, né? Esse tempo, essa temporalidade, essa vibração que não vive confinada no sistema de possibilidade que o mundo como conhecemos nos oferece. Para mim, esse exercício de inventar a possibilidade contínua de inventar presenças tem a ver com isso. Então, tem a ver também com a gente conseguir, num movimento também mais que crítico, conseguir ser mais do que... mais do que a gente foi feita. Mais do que aquilo que o mundo como conhecemos fez a gente. E aí isso tem a ver, não tem a ver com tornar-se individualmente alguma coisa, não é uma pira branca, nietzschiana, se tornar a super-humana, não. Não é se tornar sozinha isso, não, mas é se tornar mais porosa para se fazer presente para essa existência muito mais complexa do que a existência humana, que a gente já é, onde a gente já está, que já está sendo feita, em concomitância com o mundo como conhecemos. Num canto, a Sylvia Wynter, né, essa filósofa preta caribenha, tem esse texto chamado Plot and Plantation, em que ela fala da economia da plantação e ela fala da economia do plot, que era a porção de terra, né, atribuída pelos escravistas às pessoas escravizadas, para que elas plantassem ali comida, coisas adicionais para a sua vida, né? Enfim. E aí plantassem parte da sua comida, né, ali naquele contexto. E ela vai falar de como o plot, contraditoriamente, é o lugar onde as técnicas de plantio, as relações com a terra, com o alimento são fecundadas, são produzidas. É onde acontece um replantio, né? Daquelas vidas, daqueles corpos que ocupavam aquela posição naquele contexto. E eu piro muito nisso, assim, sabe? Nesse outro lugar que é o plot, que é concomitante, que habita, está preso dentro de uma mesma esfera temporal, mas que é um portal mesmo, assim, né? Um portal para uma outra prática, para um outro jeito de lidar com as coisas, para outra forma de pensar, para uma outra forma de se ver. Então, eu acho que talvez assim se crie uma
outras novas possíveis presenças e o espaço contínuo de criação de outras presenças, assim, né? E aí isso também parte no sentido prático, que eu acho que isso também é um outro, né? Eu estou falando aqui no sentido quase, né, poético, conceitual, mas no sentido prático tem a ver também com ficar nas coisas, assim, né? Tem a ver com... Eu tenho pensado muito o que acontece quando a gente fica. Porque a gente tem falado muito sobre não acessar, sobre lutar para acessar, e aí eu acho que isso tem aberto rotas e, em algum nível, tem um espaço de permanência sendo disputado e construído. E aí o que acontece quando a gente fica? O que a gente aprende? E quais são os novos riscos que a gente corre? E aí tem isso. Então, essa também é uma dimensão, acho que é ficar nos espaços. E, ao mesmo tempo, voltando ainda para uma outra dimensão que eu acho que tem a ver com como criar novas presenças, tem a ver com aprender a sair também dos espaços no momento em que a sua presença é reterritorializada. E isso eu falo mesmo da minha perspectiva, porque eu acho que isso é um risco que eu corro, que, na verdade, é um risco que coletivamente nós corremos, mas o que o meu corpo ele pode agenciar isso, que é o risco de ocupar esse lugar, não para abrir continuamente, mas para fechar ou para resolver. Então, acho que tem uma necessidade que eu particularmente sinto, e eu sigo construindo as possibilidades disso, que é uma necessidade de também aprender a hora de me retirar, no sentido de aprender a hora de não participar para que outras presenças se façam, porque também eu acho que não é criando uma posição incontornável que a gente garanta essas outras presenças. Eu acho que tem a ver com... E é ambíguo, na verdade, são estratégias que podem ser acionadas desde posições diferentes, mas eu sinto que, para mim, tem uma necessidade também de me retirar de alguns contextos para permitir outras passagens. Para garantir que outras passagens, não só me retirar, mas agir de uma maneira ativa para que outras passagens se deem. E aí, de novo, eu falo de ser antecedida pelo que está vindo. Eu sinto que desde o começo eu sou antecedida pelo que está vindo. Tem uma dimensão dessas aparições, dessas disputas de espaço, que se dão no momento um pouco posterior ao momento que eu estou disputando espaço, mas são, na verdade, de onde eu venho, no sentido de que é o que eu gostaria de possibilitar também. Não sei se eu me fiz entender ou se... Genial. Olha, foi um prazer enorme ter você aqui dialogando com a gente no Gargalheira. Maravilhoso. Massa. Obrigado a vocês, foi muito massa. Jonathan, foi uma honra, tenho certeza aí que os nossos ouvintes de Gargalheira aprenderam muito, como a gente também aprendeu aqui hoje, tá bom? Obrigado. Massa, obrigado a vocês pelo espaço, pela escuta, pelas perguntas. Enfim. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB. E Fiche Unicamp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.